quero cumprimentar você, professor, professora, que está aqui mais uma vez para discutirmos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E esse trimestre estamos aprendendo sobre histórias dos reis de Israel. E hoje iremos conhecer um pouco mais sobre Asa, um rei bom para Israel, na lição de número 5. Então, Asa, ele foi conhecido como um dos melhores reis que passaram sobre essa trajetória do povo de Israel, né? Sobre as tribos de Judá. E antes de começarmos a introduzir a nossa lição com os nossos alunos, é importante vocês pedirem para os seus alunos sempre trazer, além da revista deles, a Bíblia, né? Porque a nossa lição hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 15, do 9 ao 24, e também em 1 Reis, capítulo 16, do 7 ao 10. Então, principalmente para aqueles alunos que não têm a nossa lição, né, que ainda não adquiriu a lição dos juniores, eles acompanharem toda essa lição, né, todo esse aprendizado com a Bíblia aberta. É muito importante vocês sempre pedirem para os seus alunos trazerem a Bíblia e manter a Bíblia aberta durante todo o desenvolvimento da lição. Tá? Após apresentar, né, aonde está a história de hoje, a lição de hoje, vocês já entram no Memorizando. E o Memorizando de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 16. Sempre eu tenho um costume em falar, quando eu peço para os meus alunos repetirem, repitam comigo, fala o texto, o memorizando todo, e no final eu sempre peço para eles falarem capítulo e versículo. Como hoje, né? Como exemplo, Provérbios, capítulo 19, versículo 16. Porque tem criança que costuma dizer, onde está escrito, criança? Provérbios 19, 16. Então, é sempre bom vocês ensinarem os alunos de vocês a falarem o capítulo e o versículo. Assim fica até mesmo bom para eles memorizarem. E o Memorizando de hoje diz o seguinte: quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. E como eu falei, está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 16. Na nossa lição dos professores, tem uma atividade para vocês fazerem com esse Memorizando, para que os alunos de vocês possam gravar esse Memorizando. E eu trouxe aqui essa ideia para mostrar a vocês como vocês podem fazer, ou vocês podem criar outras ideias. Então, na nossa lição diz que a gente deve escrever, né, todo o Memorizando em pedaços de papéis, dobrar esses pedaços de papéis, né, e colocar com a fita, alguma coisa assim, e colar embaixo das mesas ou das cadeiras e espalhar esses pedaços de papéis. Eu fiz em pedaços grandes, porque eu tenho poucos alunos na minha EBD, mas vocês podem fazer palavra por palavra se vocês tiverem uma quantidade maior de alunos, e espalhar esses pedaços de papéis dobrados, obviamente, no meio da sala de aula, né? Embaixo das cadeiras, embaixo das mesas, atrás do quadro, não sei, a ideia é de vocês. E ter um momento, né, para pedir para os seus alunos irem procurar. Gente, a tia escondeu uns pedaços de papéis por aí pela sala, procurem. E não falem, vocês procurem, digam achei, pronto, não abram papel. E quando todos acharem toda a quantidade de papel que vocês espalharem, aí sim, vocês vão pedir para eles se juntarem, né, formar uma grande equipe, né, toda a sala, e tentar montar esse Memorizando no chão, ou no quadro, ou em cima de uma mesa maior, e montar todo o Memorizando que está dividido em pedaços de papéis. E no final, quando todo o Memorizando tiver montado, vocês vão pedir para eles lerem. E assim, juntamente com eles, ler todo o Memorizando. E no final, explicar.
E o Memorizando de hoje diz o seguinte, a reflexão o qual o Memorizando traz para nós. O Senhor protege aqueles que guardam a sua palavra. Porém, quando somos desobedientes e desprezamos os seus mandamentos, corremos sérios riscos. Então, é sempre bom a gente enfatizar aquilo que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. E logo após todo esse momento do Memorizando, a gente entra com o objetivo. Mas o objetivo é para você, professor, você, professora, ler em casa e gravar esse objetivo na mente de vocês. E o objetivo da lição de hoje diz o seguinte: indicar que a obediência e o temor de Deus atrai as bênçãos. Então, quando os nossos alunos, quando as nossas crianças, eles obedecem tanto aos pais, aos professores, enfim, obedecem principalmente a Deus, com isso eles fazem que as bênçãos de Deus caiam sobre suas vidas. Então, esse é o objetivo da lição de hoje. Após vocês terem esse objetivo gravado na mente de vocês, vocês entram na lição. Então, peguei algumas imagens aqui que tem no visual, tá? Tem disponível para venda esse visual aqui na nossa livraria da igreja. Então, essas imagens vocês podem ir contando a lição, né? E mostrando a imagem aos seus alunos. Aqui fala que depois da morte do rei Abias, o seu filho Asa, que é o rei no qual iremos estudar hoje, assume o trono de Judá. E Asa, ele é conhecido como um rei reto, um rei justo, um rei obediente. E assim foi durante a maior parte do seu reinado. Asa sempre foi um rei obediente a Deus, no qual Asa também fez com que ordenou que destruísse todos os ídolos, todas as imagens, porque ele queria que o povo voltasse a obedecer apenas a um Deus, que é o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus. E assim se passaram todo o reinado de Asa, e Asa sempre batendo nessa mesma tecla. Deus é o único Deus, ele é o único. Sendo que teve um momento da lição de Asa, e isso vocês vão falar, né, desenvolver durante toda a lição, que Asa, ele começou a meio que se intimidar. Ele começou a meio que duvidar. E em vez de ele sempre questionar Deus, perguntar a Deus se devia fazer, sempre colocar Deus em primeiro lugar, ele começou a recorrer para outro lado. Então, a obediência de Asa passou a ser a desobediência dele. Então, chegou uma parte do seu reinado que Deus começou a se desagradar das atitudes de Asa. E concluindo, né, a história, vocês vão se aprofundar mais durante toda a sua aula com seus alunos. E para concluir, vocês podem dizer o seguinte, que devemos sempre começar obedecendo e obedecendo até o fim. Ah, tia, qual é o fim? Eu não sei quando é o fim. O fim é quando Jesus voltar para nos levar para o céu. Então, quando a gente começa obedecendo a Deus, as bênçãos de Deus caem sobre nós. E devemos continuar obedecendo a Deus até o fim, para que as bênçãos do Senhor continuem caindo sobre as nossas vidas. E finalizando toda a lição, entra na parte do vocabulário. Tem algumas palavras, né, no decorrer da lição que são bem difíceis para as nossas crianças. E uma dessas palavras é a palavra ídolos, que tem no vocabulário o significado dessa palavra. E entre outros, porque criança é esperta. Criança vai dizer, tia, aquela palavra lá que a senhora falou, eu não entendi. A senhora pode dizer o significado, por favor? Então, você tem que sempre atentar para esse lado. E na nossa lição tem lá um quadradinho com o vocabulário, várias palavras e seus significados. Após o vocabulário, tem a parte do Você Sabia, que já é um momento a mais que você traz de informações para os seus alunos. Creio eu que eles vão gostar de descobrir mais coisas que aconteceu durante o reinado do rei Asa, que não está na Bíblia, que não está na lição. Ou pode até estar, mas você não falou durante a lição. Após essa parte do Você Sabia,
tem uma parte aqui na nossa lição que é a sala do professor. E a sala do professor desta lição tá muito interessante. Tem uma dinâmica lá. A nossa lição nos traz um meio de você mostrar para os seus alunos a comparação da obediência e da desobediência e dizer para os seus alunos o que é obediência, o que é desobediência, o que é mais importante desses dois. Então, lá na sala dos professores, tem uma dinâmica no qual você pode estar fazendo com os seus alunos. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu sempre enfatizo, sempre falo isso. Não deixem seus alunos voltar para casa antes de responder a atividade em sala de aula. Porque com você na sala de aula, auxiliando o seu aluno a responder as atividades, é muito melhor do que o seu aluno, tia, eu vou levar a lição para casa, viu? E eu em casa eu respondo. Mas em casa, os alunos sempre têm atividade da escola, trabalho da escola, o lazer com os pais, enfim. E não vai ter tempo, né? Tem alunos que até separam tempo, mas tem crianças que não vai ter tempo para responder. Então, separem lá 10 a 15 minutos para vocês fazerem a lição com os seus alunos na sala de aula. E antes de orar e concluirmos, né, toda a lição, antes de nos despedirmos com os nossos alunos, vocês lembram lá do memorizando que a gente fez? Peguem esse memorizando novamente, monte ele no quadro ou na mesa. Se você tiver quadro, escreva ele no quadro ou cole no quadro lá. E peçam para os seus alunos repetirem novamente o memorizando. Assim, eles saem da aula com mais um versículo em sua mente. E domingo após domingo, seus alunos vão saindo sabendo, além da lição que você passou para eles, mais um versículo, né, mais um trecho bíblico que a nossa Bíblia nos traz. Então, por hoje é só. Peço que vocês, quem ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscrevam no canal da igreja, tá? Compartilhem essa aula para que possa alcançar outros e outros professores e assim eles poderem tirar suas dúvidas. Quem tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários da aula, tá? Eu sempre, quando posso, sempre estou indo lá, lendo os comentários e respondendo as dúvidas dos professores. Então é isso que vocês, que eu posso ter ajudado e que vocês fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.